irmãos cuidando dos negócios. Muitos acabam administrando a empresa da família quando herdam algo, uma indústria, o comércio ou o que seja. Mas quando eles decidem empreender, é o que aconteceu com o Flávio e a Giovana, que tiveram a ideia após uma viagem de férias aos Estados Unidos. A proposta é que os clientes levem produtos que não são mais utilizados por seus filhos ou parentes e geram valor com eles, podendo receber em dinheiro ou em crédito para utilizar na compra de outros produtos novos ou seminovos na loja, sendo eles 80% mais baratos do que os mesmos itens novos em uma loja convencional. Os donos dessa ideia é quem está aqui no Ser Empreendedor de hoje, os irmãos Flávio Tenório e Giovana Domiciano. Sejam bem-vindos aqui ao Ser Empreendedor. Já me expliquem quem vai contar primeiro essa viagem e o que vocês viram lá para ter essa ideia. Legal, bacana. A gente, vira e mexe, a gente viaja para lá, né? Devido a gente ter família lá nos Estados Unidos, então é comum a gente ir para lá. E aí, em uma dessas viagens, a gente começou a reparar como que o pessoal lá valoriza os produtos seminovos, né? Produtos que já foram usados, e aqui no Brasil não era tão valorizado assim, né? E a gente resolveu, então, pensar como que a gente poderia estruturar algo que desse certo, que fosse bom para o cliente, para quem vende, para quem compra, para o empreendedor que é dono da loja, né? E foi aí que veio a ideia da Arena Baby, né? Fazer algo no segmento infantil que tivesse a ver esse mundo do produto seminovo, né? Como eu tinha sido pai, né, recente, então eu comecei a abrir o olho para esse tipo de mercado. E viu que criança usa bem pouco as coisas porque perde logo, né? Com certeza, Mirna, é verdade, perde rapidinho, né? Então foi aí que a gente teve a ideia de ir desenvolver uma loja baseada no que a gente viu lá, com a nossa cara, né? Com a nossa personalidade também. E pensando sempre no consumo consciente também, né? Nessa sustentabilidade, de reaproveitar peças que estão em ótimo estado, que às vezes não servem mais, né? Então a pessoa tem essa vantagem aí de trazer na loja e acabar pegando outros que também foram utilizados em ótima qualidade. Giovana, mas daquele tempo em que vocês tiveram a ideia e precisaram formatar o negócio, como foi isso? A gente começou, na verdade, numa salinha de 33 metros quadrados. A gente falou, não teve muita formatação no início, né? Então a gente falou, vamos começar trazendo algumas peças. A gente pegou as roupas do filho do Flávio, que ele já tinha perdido, e aí a gente começou a fazer uma divulgação, né, no Instagram, né, no Facebook, essas coisas, essa parte mais de marketing. E aí começou a vir os primeiros clientes. Já tinha nome de Arena Baby ou não? Já, sempre foi esse nome. Então. Desde o começo, desde o começo. E aí foi chegando os clientes, os primeiros clientes, se interessando, querendo saber mais, e aí a gente foi aprendendo junto com eles, né, o processo de avaliação, precificação, tudo isso, e aí foi crescendo. E aí, depois de alguns meses, né, a gente começou a fazer a formatação de fato, né, para poder franquear, né, que é o que a gente está fazendo hoje. A gente tem aí milhares de franquias já pelo Brasil e a tendência é crescer muito mais. Naquele primeiro momento em que a gente pensa, nossa, eles estruturaram um negócio, vocês já tinham alguma experiência em empreender ou essa foi a primeira? Flávio? Não, já tinha alguma experiência, sim, né? Eu tinha com meu padrasto uma loja de ferramentas, né? A gente chegou a ter 3 lojas, uma loja um negócio de família, e a gente aprendeu muito, né? Eu fiz curso de franquias, né? Para poder entender e fazer esse negócio crescer. Esse negócio acabou não dando muito certo, né? A gente acabou saindo do ramo, porque apareceu esse novo negócio, que era a Arena Baby. Esse negócio explodiu logo nos primeiros dias aí que a gente começou. E todo o know-how que a gente havia adquirido, a gente transportou, né, para o negócio de brechó e outlet infantil, que é hoje a Arena Baby. Quando vocês formataram o negócio, já era o objetivo, já que vocês tinham até feito todo esse planejamento num outro segmento para franquias, desde o início já era franquia ou vocês pensaram, vou testar e depois eu vou ver se vira franquia ou não?
Não, já desde o começo já nasceu assim. É um negócio que nasceu pequeno, porém já era grande, né? Ele só não estava ainda grande na realidade, né? Mas no desenho ele já era grande, né? A gente só fez o passo a passo para fazer ele crescer, né? Então a gente validou, né? Montamos a loja, validamos. Depois de acho que 1 ano e meio que a gente abriu a segunda, né? A Então a gente primeira abriu a segunda, é então a gente foi onde? fazendo passo a passo, né? Primeira loja, primeira salinha, segunda salinha, o andar inteiro, uma loja, depois A segunda primeira loja. salinha é onde? É onde aqui no país? É em Santo André, São Paulo, uma BC Santo André. Paulista. E Onde fica a depois a segunda franqueadora, onde fica a onde? primeira loja. A Fica em segunda é Mauá, Mauá. Tá. Mauá, Hoje São são Paulo também. quantas? Hoje são 28 lojas, tá? Sendo que a gente hoje tem 4 lojas próprias e tem já, são, se eu não me engano, 14 lojas operando já abertas, total de 18, mais 10 vendidas, que vai dar 28 lojas. Todas no estado de São Paulo? Não, a gente tem loja em Brasília, a gente tem loja em Maceió, Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro a gente está construindo uma loja lá agora, né? Inclusive o franqueado está hoje aqui na franqueadora treinando, né? Para poder operar a sua loja lá. Cotia, quer ver? A gente tem Minas Gerais, a gente está chegando em Uberlândia, né? Espírito Santo, a gente já abriu 2 lojas lá, em Vitória e Serra, tá? E tem projeção terceira, né? para Cariacica, que é ali do lado, tem quase fechando aí Vila Velha, enfim, a gente tem bastante regiões aí. Eu posso ter esquecido alguma. Tá certo. Giovana, e como é dividir essas atribuições? O que você faz e o que o Flávio faz? Desde o começo a gente sempre distribuiu muito bem, né? Então, assim, eu cuido um pouco mais da parte operacional, de gestão, né? Tanto das lojas próprias quanto da rede de franquias, e a parte um pouco também de implantação. E o Flávio cuida dessa outra parte também que fica ali no backstage, né? Então, ele cuida da parte de financeira, jurídica, né? Junto com outras pessoas também do time, da expansão, né? Que é uma área muito importante. E a gente desde o começo foi assim, né? Ele mais nesse administrativo, fazendo rodar, vendendo, e eu colocando lá, mantendo as lojas Gerindo, ali, né? gerindo. Sim, quando a gente pensa lá no início, as primeiras peças do filho do Flávio, e depois como essas outras peças foram chegando, os próprios clientes, os amigos, fala um pouquinho para mim desse primeiro momento e hoje, como funciona? É assim, no começo, a gente pegou uma salinha, pegamos umas prateleiras que tinha da loja de ferramentas que fechou, algumas, né? Colocamos nessa salinha, numa sobreloja, e colocamos essas peças aí que a Giovana falou, 51 peças, né? Que a gente tinha lá. Aí a gente fez um anúncio, eu aprendi a fazer uma artezinha ali pelo próprio YouTube, como fazia, uma qualidadezinha ok, né? Vamos dizer assim, mas que comunicava. E a gente começou a anunciar pelas redes sociais. Aí, acho que no segundo dia, se eu não me engano, já apareceu a primeira pessoa com uma sacola de roupa, né? Falei, uai, caramba, ela veio, né? Que era uma salinha, uma portinha, é até difícil de achar. Que é uma sobreloja, né? Então, assim, são vários degraus para subir nessa sobreloja, que era só a portinha que a gente tinha um adesivo, né? Tinha um adesivo na portinha, e aí começou a vir outra, e aí de repente começou a vir um monte de gente, tá? Então foi assim que começou. E a gente anunciava o seguinte, a gente falava, troque os seus produtos, troque o que seu filho perdeu pelos nossos produtos, né? Então troque o que você tem pelo que a gente tem. E muita gente veio. E assim é até hoje, tá? É óbvio que hoje a gente tem uma loja maravilhosa, com design ultra moderno, linda. A triagem desses produtos para saber o que realmente, olha, isso dá para trocar, ó, isso não faz parte do perfil da nossa clientela, como funciona? Isso a gente tem pessoas específicas na operação de cada loja, que elas são treinadas, né, por nós, para verificar todas as peças, né? Então, assim, a gente preza muito a qualidade, porque é uma mamãe que vai utilizar essa peça no seu filho, né? Então, obviamente que não quer uma peça manchada, rasgado, algo do tipo. Então, tem essa triagem que uma pessoa responsável faz, que ela vê peça por peça que chega, né? Todas as avaliações que chegam, ela analisa cada uma das peças para ver se ela está em boas condições para ser repassada, né? Para outra criança poder utilizar. E aí a gente tem as dicas, as coisinhas que a gente olha, vê na peça para poder selecionar.
Você falou, Flávio, que inclusive hoje na nossa gravação está tendo um treinamento de um franqueado. Qual é o perfil desse franqueado? É assim, né? A gente busca pessoas que estejam altamente motivadas a ter um negócio de sucesso, né? Pessoas que também tenham condições financeiras para implantar uma loja, né? Porque não é uma coisa tão barata, né? Assim, então Qual é o necessário valor? compor. As lojas partem a partir de 170 mil, né? Até a mega loja, que é 495 mil, né? Então, tem de 170 a 495, né? Então, é nessa faixa de valores aí. Então, a pessoa, normalmente casais, né? Se dão muito bem, casal, marido e mulher, né? Irmãos, como eu e a Giovana, né? Por exemplo. A gente tem, inclusive, quem está treinando aqui são 2 irmãos, né? Hoje lá do Rio de Janeiro. E a gente tem uma mulher também treinando, e junto com o marido. O marido está cuidando de casa agora, e ela está aqui treinando. Então, a gente vê muito esse perfil, né? De gente aguerrida, gente que quer crescer, e normalmente o franqueado, quando faz uma loja, ele quer logo outra, porque vai tão bem que ele quer logo ser multifranqueado, né? Isso é muito legal. Quando você fala nessa multifranquia, no modelo de negócio de vocês, qual é a distância, por exemplo, de uma loja para outra? Ou o que vocês levam em consideração quando o franqueado chega em vocês e fala, eu tenho um município de X mil habitantes e eu quero abrir uma segunda unidade na mesma cidade? Quais são os fatores que vocês levam em consideração para avaliar toda essa possibilidade? Ah, legal. Depende muito da cidade, né? Tem cidade, e depende muito da região da cidade. Tá? Que nem São Paulo é complexa, né? Uma cidade que é um país, né? Portugal, população de Portugal se equivale a de São Paulo, da cidade. Então, assim, existe um estudo que a gente tem, e aí a gente vê cada caso a caso, se dá, se não dá, tá? Agora, a gente tem para algumas cidades a gente tem exclusividade, tá? Então, por exemplo, você tem uma cidade de X mil habitantes, a gente julga que só cabe uma loja, a gente dá exclusividade, né? E dependendo do tipo de cidade, a gente pode dar exclusividade também, mediante análise, para que se a pessoa tem um projeto de fazer uma segunda também, né? Já um projeto desde o início. Então, assim, a gente tem alguns estudos, normalmente a pessoa escolhe a cidade que ela quer, tá? Isso também vai, mediante a cidade que ela escolheu, vai dizer qual tipo de loja que ela pode pôr, tá? A gente baliza pela população da cidade, tá bom? E aí ela vai conseguir ter a loja dela lá naquela cidade, outra pessoa escolhe outra cidade, e a gente tem casos especiais em cidade grande, que eu não consigo te falar exatamente, é 2, 3 quilômetros. A gente analisa cada caso a caso, tá bom? Certo. Você, Giovana, inclusive mencionou a questão de administrar, de dividir as tarefas, né? Quando a gente pensa, qual é a decisão de vocês quando vocês avaliam, olha, aqui vale a pena ter uma franquia. Não, aqui vale a pena ter uma loja própria. Como é isso? Na verdade, para a gente começou até para validar o negócio e por ser muito bom, né? A gente teve Santo André, né? Que foi onde tudo começou, e a gente foi para Mauá. E aí também começou a ser um sucesso, o pessoal pedindo aqui, porque são cidades aqui do ABC. E aí a gente foi para São Bernardo logo em seguida, né? Que foi uma das lojas que a gente teve próprias. E aí a gente conseguiu. Depois a gente foi para São Paulo, que ainda não tinha nenhuma loja. A gente falou, vamos testar São Paulo. E também foi um sucesso, né? Hoje o nosso foco não é mais lojas próprias, né? Então a gente tem todo o nosso foco realmente com franquias, até pela demanda que tem, né? Uma loja própria. Então hoje eu tenho coordenadores, gerentes que ajudam também a gente a administrar, mas o nosso foco é centralizado realmente nessa expansão de franquias, onde o franqueado pode estar lá, ele pode, né, cuidar da loja e dar toda a atenção necessária. Então hoje a gente não tem mais lojas próprias. A gente tem 4, a gente só não tem mais expansão. Mais ideias de ter outras. Sim. Com tantos projetos, vocês falaram aí de cada vez mais franqueados, né? Aqui no material que a gente recebeu, existe um faturamento de 6,7 milhões de reais por ano. O que você diria para irmãos, casais, como vocês mencionaram, que estão em casa e pensam em empreender e falam, poxa, mas será que a gente vai misturar família com negócio? Será que isso dá certo? O que vocês diriam
Flávio e Giovana. É assim, né? Eu vejo que tem uma taxa de sucesso alta, né? As pessoas, no caso, eu estou falando de irmãos fazerem negócios, amigos, né? Tem uma taxa de sucesso alta, né? Desde que exista respeito, desde que exista, que a base seja sólida. A gente vê, inclusive, que nem eu falei, a gente tem 2 irmãos hoje aqui. A gente tem 2 amigos que têm lojas também, que tem loja também, são amigos, nem irmãos são sócios, né? Então a gente vê isso. O que eu diria para essas pessoas é assim, vale a pena arriscar, né? Vale a pena arriscar, porque se você não arrisca, você não chega lá, né? Então, às vezes, vale a pena você sim se associar a uma pessoa, desde que ela seja uma pessoa do bem e tudo, e vamos para frente, né? Juntos, eu acho que tem chances maiores de, às vezes, ter 2, 3, 4 unidades, enfim. Tem um grupo, né? Que fica mais fácil quando é em 2 do que quando é sozinho. E é importante, acho que também ter a mesma visão, né, de futuro, de projeção. Então, a gente, desde que começou, a gente está muito alinhado quanto a isso, né, a certeza do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, e a gente junto batalha para chegar lá. Então, acho que é importante ter esse alinhamento e querer realmente chegar no mesmo lugar. Flávio Tenório, Giovana Domiciano, muito obrigada, muito sucesso. E sempre estão convidados a voltar ao nosso programa para contar cada etapa, cada expansão do projeto de vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, Mirna. Um grande abraço. Tá certo, então, antes do intervalo, vamos então às dicas de filmes e também de livros que vão inspirar você a empreender. O programa volta já já, não saia daí. As dicas de livros começam com Os Segredos das Famílias Empreendedoras, o que pode impulsionar o sucesso dos negócios na próxima geração. O livro analisa os resultados da aplicação da metodologia do diálogo intergeracional de John Davis ao longo de 10 anos com os membros de famílias empresárias participantes do programa Families in Business da Harvard Business School. Neste novo livro, o autor aborda um tema fundamental e frequentemente esquecido, o sucesso da próxima geração, revelando as diferenças de visões e interesse entre sêniores e júniores e como elas podem ser conciliadas. A obra coloca o tema na agenda dos negócios familiares e pode dar novo impulso à sucessão, algo ainda tratado como um tabu pela maioria das famílias. A Família Empresária é um livro destinado a todas as famílias empresárias, onde os autores ajudam a organizar o ritmo empresarial sem danificar o convívio afetuoso e familiar. Nele, os autores dão dicas de como organizar as relações de afeto, poder e dinheiro por meio da governança corporativa. E no filme Jobs, de hippie sem foco nos estudos, a líder de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Este é Steve Jobs, um sujeito de personalidade forte e dedicado que não se incomoda de passar por cima dos outros para atingir as suas metas, o que faz com que tenha dificuldades em manter relações amorosas e de amizade. A ideia é sua, você precisa acreditar e confiar como ninguém. Se acaso Jobs não tivesse confiado e defendido cada etapa do seu projeto, certamente não teria o mesmo sucesso. Por isso, a primeira lição é sobre acreditar em si mesmo. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre negócios em família. Só que desta vez a gente veio em um local aqui em Campinas especializado em restauração de veículos. Quem vai contar essa história para a gente é o Bruno Bertoli,
de Almeida, ele que juntamente com o irmão e os pais tomam conta desse negócio que nasceu com o seu pai. É isso mesmo, Bruno? Sim, tudo começou com meu pai, o Laércio, né? Ele sempre foi um aficionado por carros antigos e tudo começou desde quando ele tinha, vamos falar, 13 anos de idade, que ele precisava na família, um monte de irmão, precisava trabalhar, né? Então meu avô falou, filho, chegou o momento de você fazer alguma coisa, vamos lá. Sim. E aí ele falou, onde você quer trabalhar? Tem a mecânica aqui perto, tem uma tapeçaria. Aí meu pai olhou e falou, ó, eu acho que eu gosto mais da tapeçaria. E aí ele entrou como ajudante geral, então fazia desde parte de limpeza, só que ele começou já a olhar, né, toda a parte de tapeçaria, como era feito os bancos, né, e foi se apaixonando e entendendo muito rápido tudo. Então, de tudo isso ele foi virando auxiliar de tapeceiro, depois já virou tapeceiro, depois ele já assumiu a frente da tapeçaria, então ele que fazia o orçamento, ele que fazia todas as coisas mais difíceis, ele não tinha medo de pegar nada. Então, tinha alguma coisa difícil, surgia um projeto diferente, deixa que o Laércio faça. Sim. E aí foi essa paixão, né? Então, com tudo isso, ele conseguiu juntar o dinheiro e montar o seu próprio negócio, que foi a Trocar, em 1983. Tá, naquela época, Bruno, conta pra mim, você já tinha essa noção de que seu pai era um empreendedor, ou para você era tudo muito lúdico? Então, hoje a Trocar vai fazer quase 40 anos. Eu não tinha nem nascido nessa... Não tinha nem nascido. Olha o tempo já que tem de E nem empresa. tinha o Leandro também, seu irmão? Não. Certo. E aí ele começou, né, com tapeçaria, fazendo toda essa parte. Então, acho que é por isso um dos motivos que a gente já tem também no sangue carro antigo. Porque desde pequenininho, vivendo em oficina. Sim. Pra lá, pra cá, né, entrando nos carros antigos, mexendo com o carro pra lá e pra cá. E aí, um detalhe foi muito legal, né? Que ele foi se aprimorando nos trabalhos. No começo, só tapeçaria. Só tapeçaria. Ok. Ele foi se aprimorando, então, em trabalhos assim... não tinha internet, né, naquela época. Como que você divulgava um serviço diferenciado? Então, ele começou a participar em eventos. Então, eu falava assim, leva no Laércio que ele faz capota do carro para você. Leva no Laércio que ele faz o acabamento assim. Leva lá na Trocar. E foi criando um nome, né? E ao mesmo tempo o meu irmão foi crescendo, foi pegando idade e aí ele já começou a trabalhar e ele fez o curso de economia, que foi quando ele conseguiu entrar na parte administrativa da empresa. E aí já conseguiu dar mais tempo para o meu pai fazer a parte de produção e desenvolveu muito mais a empresa, saber onde os custos estavam sendo exagerados, né? Administrou super bem, meu irmão é super inteligente também, né? E aí foi quando eu também me formei em design, então cuido da parte comercial, parte estratégica, toda a parte de marketing, né? Divulgação nas mídias que nós fazemos, que é bem legal. Então hoje a gente conseguiu formar a Trocar um lugar que você pega o carro do começo ao fim, né? Então, essa questão de família, junto com a minha mãe, que faz compras, que ela participou sempre de todo o processo, né? Mas ela também era professora de educação física, aposentou, continuou com meu pai. Enfim, é tudo família. Sim. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E hoje, graças a Deus, a gente conta com mais de 50 colaboradores aqui em todas as etapas. Então, eu costumo falar que a Trocar hoje é um centro que você consegue personalizar o seu carro, realizar o seu sonho, né? Muita gente fala, é uma fábrica de sonhos. E realmente sim, porque como a gente faz o processo todo, pega aquele carro velho e entrega novo para o cliente como se fosse saindo da concessionária, e é um momento que as pessoas se emocionam, tem muitos que choram quando recebem o carro, e aí que está uma coisa que não tem explicação, que nos motiva todos os dias, né? Que é a alegria, a satisfação do cliente de reviver memórias, trazer essa nostalgia, né? Quando você entra num Fusca, é diferente de entrar num carro novo. Você vem muitas memórias afetivas
Então, por isso que as pessoas se emocionam muito e tem que ser, às vezes, aquele carro que era do pai, do avô, passou por gerações, foi o primeiro carro que aprendeu a dirigir. Quer dizer, mais do que você ter um veículo restaurado, é a experiência de todo esse processo, como você disse, muitas vezes, olha, tem toda uma história aquele veículo. Sim, sim. Então, realmente a história, a gente procura entender a história e transmitir da melhor maneira possível. E é aí que está onde acho que a gente conseguiu se colocar no mercado de uma forma que a gente consiga transmitir como a gente tentou assim, como que a gente conseguiria transmitir da melhor maneira para o cliente? Imaginando como se nós estivéssemos no lugar dele. Porque todos os carros que a gente faz, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo gosta de ver, de palpitar, de falar, ó, tá certo isso não, acho que fica legal assim. Então, acho que tudo se completa, é o que faz a engrenagem rodar. Então, a nossa perspectiva ou a intenção sempre foi se colocar no lugar do cliente, tanto como eu te mostrei, né, para um tour aqui na empresa. É maravilhoso, desde quando as pessoas chegam, pô, mas a oficina é assim? Nossa, eu não sabia, senão eu traria minha esposa junto, porque ela achou que era óleo, né, poeira, enfim, a gente quer fazer como se fosse um shopping, né, carros que são de valor sentimental. Eu tenho clientes que vêm às vezes com carrão, né, dos mais modernos possíveis, parem na frente, tá nem aí, larga aberto, só que quando vem no Fusca dele, ninguém rela. Entendi. Entendeu? E a partir de que momento vocês perceberam, do ponto de vista de negócio, que tinha essa pegada da experiência do cliente, tanto que você disse, olha, aqui é de uma maneira que pode vir criança, pode vir a esposa, porque sempre a gente pensa em mecânica, um lugar mais robusto, como você falou, olha, com sujeira, com isso, com aquilo, e aqui acaba se tornando um ponto que todas as pessoas se encantam. Sim. Como que vocês perceberam que tinha essa pegada e até estruturou esse espaço para isso? Tudo começou com a necessidade, porque, vamos falar, a gente começou com tapeçaria, mas quando a gente estava fazendo a tapeçaria, o pessoal falava, Laércio, não dá para você fazer um polimento aqui no meu carro? Não dá para você fazer um retoquinho aqui na pintura? Então, conforme nós fomos fazendo até carros da empresa, aí eu tinha que terceirizar muita coisa. E às vezes uma hora vinha bem o carro, uma hora não vinha legal, uma hora não entregava o carro no tempo que a gente prometia, né? Então a gente tentou integrar tudo num lugar só. Por isso que hoje nós somos um complexo que tem tapeçaria, funilaria, pintura, mecânica, elétrica, montagem, vidraçaria, polimento, acabamento e fora tudo isso as revisões que nós fazemos. Então quando o carro está todo prontinho, eu ando com o carro, meu pai, meu irmão, minha mãe, a gente testa o carro, sai com aquela lista e vai até não ter mais nada. Aí está pronto o carro, já fizemos os testes, aí entrega a chave da forma mais perfeita possível. Até porque, por conta das mídias, né, que nós postamos muitas coisas de restaurações, a gente acabou atendendo assim, uma grande gama de outros estados, outros países. 20% dos países, dos carros que estão aqui são de outros países. Uau! Então, eu tive carro que eu entreguei agora recentemente para Lisboa, né, Portugal, carro que está indo para Alemanha, França, tem carro indo para os Estados Unidos, então diversas partes do mundo. Já entreguei para Dubai, até para o Japão já foi carro. Uau! É engraçado. E tudo isso, em quanto tempo, digamos que esse cliente acompanha todo esse processo até ter finalmente o carro dos sonhos em mãos? Olha, hoje assim, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas que, em média, gasta-se na faixa de 6, 8 meses para fazer um projeto, né? Hoje nós somos especializados na linha Volkswagen, principalmente Fusca, Kombi, Carmanguia, tá? Vai depender muito do estado inicial em que o carro se encontra, porque tem carro que vem que, meu Deus do céu, você fala, como que conseguiu restaurar um carro desse? Sim. Mas também tem carros que vêm muito íntegros. Mas assim, o processo em si é bem rápido, se for pensar em tudo que é feito, né? Que é como se fosse construir uma casa, né? Eu falo do zero mesmo, né? Remove tudo. Então, todo o processo que a gente costuma falar, gente, a gente pega o carro, desmonta ele inteiro, deixa na lata e aí vem fazendo o processo de funilaria completa. Depois nós temos uma etapa de funilaria fina, que é o quê? Depois que a lata está toda pronta, sem ferrugem, sem podres, nada, o carro ele vai para a funilaria fina, que é onde vai rebater
deixar o carro, as peças todas alinhadas, montadas, aquele cuidado realmente para quanto mais perfeito tiver a estrutura do carro, menos excesso de material vai ter. Então assim, você vai aplicar menos camadas, vai evitar utilizar materiais em excesso, né? Sim. Então a gente faz essa preparação da funilaria, depois calafeta onde tem juntas de latas, aplica antiferrugem, monta no chassi e vem fazendo toda a pintura, preparação, né, lixamento, pintura completa. Inclusive nós temos um laboratório de tintas especiais, a gente consegue desenvolver qualquer cor do mundo aqui dentro da empresa. Então tem carros que, vamos falar de artistas que nós fazemos, como o Fusca do Seu Jorge, do cantor, né? Nossa, ele além de excelente artista, ele tem umas ideias muito revolucionárias, né? E ele chegou aqui falando, eu quero... E uma delas, ele quis fazer um carro com a identidade dele. E como ele fez? Ele pegou o carro e fez da cor da pele dele no carro. Então a gente reproduziu com a medição da cor da pele e interior da cor da palma da mão dele. Ele quis fazer um carro com a própria identidade. Então, isso a gente conseguiu disponibilizar no sistema que nós temos em parceria com as empresas que nós trabalhamos, a 3M, a Seekins. Nós conseguimos colocar nesse sistema, então qualquer pessoa do mundo consegue reproduzir essa tinta em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar do mundo o carro com essa cor. Sim. Então o bacana é isso, que a gente tem projetos que a gente gosta de fazer mais originais, né? Clientes pedem originais, tem clientes que querem cores mais ousadas, né? Como um verde limão que tem aqui ao lado, né? Sim. Cores que você fala, cheguei! Cheguei mesmo. Então o bacana é isso, que por mais que seja um Fusca ou seja um carro antigo, cada um tem uma história, tem um desenho, tem um perfil, né? E a gente tem que, a nossa missão é tentar transmitir a leitura e o sonho do cliente da melhor forma possível. Chegou algum sonho meio que vocês falaram, não acredito que tem esse sonho, mas mesmo assim vocês conseguiram fazer? Ah, tem bastante, hein? Tem? Tem muitos que às vezes a gente consegue com um jogo de cintura, né? Vamos falar, são 40 anos no mercado, então a gente já consegue ter uma sensatez, né? A gente consegue falar, dá para fazer, mas a gente talvez fique melhor de outro jeito. Porque tem gente que às vezes falam, eu quero um carro azul com tapete verde, com banco roxo. Falam, opa, peraí. Sim. Né? Então, às vezes, menos é mais. Então, a gente consegue dosar um pouco pelo conhecimento, pela experiência. Muita gente, às vezes, tem na cabeça, mas não consegue transmitir. E a gente consegue também realizar esses projetos, né, para o cliente. Então, eu costumo falar assim, a experiência de fazer um carro é muito gostosa. Não é só você ter um carro antigo, eu quero ter um carro antigo para curtir. Mas esse processo eu acho que é muito importante, porque para fazer um carro antigo você envolve a sua família. Então, isso que eu ia falar, esse processo que você disse, olha, 6, 8 meses, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa. É um filho nascendo. Imagine o cliente lá em casa esperando esses 6 a 8 meses. Mas você já me contou nos bastidores que ele acompanha essa rotina. Como é isso? Olha que legal. Uma das coisas que a gente costuma falar, que carro antigo, ele traz muita união. Costumo falar que se você está depressivo, quer fazer amigo, está precisando de alguma... Pode comprar um carro antigo que você vai encontrar em clubes, todo mundo vem perguntar, vai abastecer o carro. Que ano que é? Eu tive um desse. Você faz amigo fácil. E essa questão da família é muito legal porque eu vejo muitos pais que vêm aqui com filhos, que às vezes compram uma miniaturinha para dar também para o filho, já vai incentivando os filhos a gostarem, né, ter mais afeto, mais apego e criar uma conexão, porque eu tenho certeza que no futuro, aquele carro, os filhos vão lembrar, pô, eu fiz com meu pai, né? É um carro que passou às vezes de geração, então você vê reconstruindo e você às vezes traz a esposa, né, as famílias, o filho. No meio do processo eu posso, vou lá visitar meu filho hoje, mais ou menos isso? Exato, aí vem, escolhe cor, escolhe acessório, material que vai ser utilizado. Bruno, né, quero mudar a roda, minha esposa falou para fazer assim. Ixi, o que acontece de palpites, né, que vai mudando durante o projeto, mas o gostoso é esse, porque você une a família. Então essa experiência em fazer um carro antigo é muito bacana. Você cria uma conexão com o carro que é exclusiva, é diferente de você comprar um carro pronto. Sim. Você fazer um do seu jeito
você tem da sua cor, do seu jeito e do seu gosto, né? Em média, quantos carros vocês produzem por ano? Vamos falar aí entre restaurações, transformações em conversíveis também, que vocês vão ver também que tem muito carro conversível aí, por conta que nós somos a única empresa credenciada e homologada no Brasil para fazer essas transformações em conversível. Então, é um Fusca normal ou um outro carro normal que a pessoa fala, eu quero um carro conversível. Isso, a gente tem a certificação do Fusca e do Carmanguia. Ok. Que é assim, tem que ter um projeto especial para isso. Então, para você transformar um carro em conversível, tem que tirar o teto. Para tirar o teto, ele ficou uma caixa de sapato sem tampa, fica mole. Então, Sim. tem que ser reforçado internamente através de engenheiros, laudo do Inmetro, Detran, e a gente consegue fornecer o CAT, que é o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Tudo para constar como conversível no documento. Tá? Sim. Então, nós fazemos todo esse processo, né, de restauração, de transformação, para que as pessoas consigam realizar todo esse projetos do jeito que quiser, né, do começo ao fim. Por ano, então, quanto a gente pode pensar que vocês tanto fazem essa transformação quanto restauram? Olha, por ano, vamos falar aí na faixa de são mais de 100 carros aí que a gente acaba trabalhando por ano. Sim. Então, se for ver... Mesmo levando em conta esse tempo de, digamos, de incubação desse projeto. Sim, sim. Tem casos que a gente, todo dia entra e sai carro. Então, a gente tem que pensar, por mais que demore tudo isso, a gente tem uma empresa, hoje, ao mesmo tempo fazendo, são 200 carros fazendo ao mesmo tempo. Uau. Então, carros na funilaria, preparação, pintura. Então, temos equipes para cada momento, para que tenha um ciclo, né? Então, vai entrando o carro, vai saindo. Só que às vezes tem carros que são serviços mais rápidos. Então, vai depender muito também dos carros que estão entrando, das condições dos carros, né? Que chegam para nós. Então, vamos falar, às vezes é um serviço de tapeçaria, um serviço mais parcial, às vezes a gente consegue entregar até o dobro desse tanto que eu falei, né? Por conta da rapidez desse serviço, né? Que a gente faz também capotas, né? Às vezes é só, quero só trocar uma lona da capota, quero fazer um ajuste, um polimento no carro, às vezes são revisões de alguns carros que a gente já fez, né? Mas o bacana é isso, que cada projeto tem a sua autenticidade e a gente consegue encaixando, né? Tendo esse trâmite aí para conseguir deixar o carro atender no tempo certo, né? Sem atrasar o serviço, que aí o filho tem que nascer, né? É verdade. Falando em filho, no começo desse bloco eu já mencionei que é um negócio de família. O Bruno vem falando como trabalhar com os irmãos. E agora o Bruno empreendedor, né? Já que você é o nosso entrevistado de hoje, Bruno. Dá para lembrar em que momento que você ainda na infância, você passou já na infância, digamos que a circular pela empresa ou não? Ou em que momento você falou assim, poxa, eu preciso estudar e fazer algo que está relacionado ao negócio da minha família? Como foi isso para você? Olha, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. E eu sempre fui, vamos falar, autodidata, assim, para aprender muita coisa. Então, minha mãe era professora de educação física por muito tempo, então eu sempre gostei também de fazer esportes, treinava atletismo, fazia ginástica olímpica, um monte de coisa lá bacana, eu não parava, né? Era agitado. E gostava também de fazer, eu sempre tive bandas, toquei muito em bares aí, baladas, pubs, enfim, gostava de cantar, tocava e aprendia sozinho, bateria, violão, baixo, guitarra, tive muitas bandas. Quando começou a chegar naquela época, eu até pensei em fazer educação física, né? Porque eu treinava muito. Então eu tinha a opção de fazer educação física, eu tinha a opção de trabalhar com meu pai, mas eu acho que assim, como eu via a paixão... Até então você não fazia nada aqui? Não participava da rotina aqui? Eu vinha, entrava na oficina, ajudava em muita coisa, mas não era um trabalho que eu era registrado, porque eu era pequeno ainda, né? Entrava na oficina, gostava de manobrar carro. E aí, assim, é claro... Como você vê a empresa indo bem, tendo sucesso, né? Eu falei, eu acho que se eu fizer um curso que eu gosto também, que sempre eu gostei de design, de criar, né? De fazer ter essa comunicação, por ter banda, acho que eu sempre acabei falando muito com o público, com pessoas, fazer projetos, né? Então eu falei, eu podia ajudar a mudar essa identidade visual da empresa, mexer com logo, mexer com site,
fazer essas publicações que começou a abranger o mundo inteiro, né? Então eu falei, eu quero seguir nesse segmento, vou formar em design e vou mudar a cara da empresa para trazer uma identidade nova e mostrar, porque se você não mostra, não filma ou não faz o que tem que ser, as pessoas não veem. Então, olha, até esse momento em que você faz essa intervenção e pensa dessa forma, a empresa, claro, funcionava direitinho, mas ela tinha um outro visual. Você Sim. que trouxe esse up. Sim. O boom mesmo foi quando a gente começou a entrar com as mídias, né? Então, desde a parte de postar processos, desde quando o carro chega, quando o carro sai, porque muitas pessoas eu percebi que não adianta você, às vezes, só ver um carro pronto, né? Tem tantos carros prontos aqui na oficina, mas e aí, como que chegou esse carro? Ou por trás disso? Então eu comecei a postar o processo, a gente começou a ficar com um portfólio muito grande e a gente começou a divulgar, em vez de começar a participar tantos de eventos, a gente começou a ser mais participativo virtualmente. Que hoje é o que, como se diz, muita gente prefere fazer esse passeio virtual, Isso. ao contrário de fisicamente aos locais. Exatamente. E aí hoje, graças a Deus, tornamos referência aí nacional em restaurações, é uma das maiores empresas em restaurações que tem, né, todo um complexo em que você deixa o carro, pega pronto, tem lojinha para quem quiser ter produtos, até muitas pessoas aí que estiver acompanhando já conhecer também a Trocar. Eu quero mandar um abraço, né, para todos os fãs, né, que acompanham a gente do processo. Fala, Bruno, quero saber mais sobre aquele carro, quero saber mais sobre o processo. Então a gente tem uma equipe dedicada diariamente para fazer as gravações de tudo o que acontece de cada carro. Então, fora a entrega do carro, a gente tem o histórico completo do carro, das etapas do dia a dia. Que todos os fãs podem acompanhar. E a gente tem nossas mídias, né, no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. A gente tem todas as mídias aí para que as pessoas possam acompanhar. Até convido quem estiver acompanhando aí também, seguir a Trocar Autos Antigos. A gente mostra o dia a dia e os carros prontos, né? Como a Kombi aqui agora está vendo ela no tapete vermelho. Imagina o cliente como que está agora para receber um carro desse. Sim, e ele acompanhou o processo e também os fãs. Acompanhou. E uma das facilidades foi essa. Às vezes a pessoa mora longe. Eu moro no Nordeste, que a gente tem muito cliente do Nordeste, muito do Sul, Rio de Janeiro. A gente vai, às vezes nem conhece o cliente, a gente só vai mandando foto, vídeo, olha o seu carro como tá, olha não sei o quê. E aí você vai conseguindo criar aquele apego, né, maior ainda, porque ele vai vendo realmente que o carro está mudando, né? Então aqui o serviço não para, né? Ele não trava. Então por isso que a restauração hoje que nós fazemos um processo, que você tem um complexo que deixa o carro e pega pronto, o carro ele não para, então o serviço vai acontecendo e a gente sempre entrega na data certinha, data estipulada. Logo logo na entrada eu percebi que vocês têm inclusive uma plaquinha de dia de visitação. Por que dia de visitação? Como assim? Porque conforme a gente foi postando muito nas mídias, começou a vir muita gente querer ver carro, querer ver como que são os processos, porque passa na empresa ali, vem entrando Fusca, saindo Carmanguia, com os carros diferentes, e chama atenção, né? E aí, posso visitar? Então começou a gente ter que dedicar muito tempo para as visitas. E é por isso que a gente abriu um dia exclusivo de sábado, das 8 a meio-dia, para visitação, para conseguir conhecer, a gente fazer um tour completo. Então vem muitas oficinas, vem muitos colecionadores, motoqueiros, né? Aquele grupo de gente. Tem gente que vem de van. E aí esse programa, a gente consegue fazer esse atendimento um dia exclusivo para visitação. Acabou se tornando um ponto turístico. Sim. E hoje, como que vocês se veem, claro, primeiro, mostrando e proporcionando às pessoas essa experiência, mas ao mesmo tempo também sendo inspiração para outras pessoas? Olha, é muito satisfatório. Eu acho que por ser algo familiar, que a gente, é aquilo que eu te falei, a gente faz como se fosse nosso. Então, é um filho para nós também. Pegar o carro, fazer isso, meu Deus, olha o que a gente fez. E o cliente, quando vem buscar e chora, eu teve um caso recentemente do cliente que o pai estava com um pouco de Alzheimer, uma das melhores lembranças foi com o Fusca. E aí ele falou assim, vou fazer um Fusca para o meu pai.
A gente fez o Fusca, restaurou e ele trouxe para fazer a surpresa para o pai. Uau. Aí ele falou, ó, tô levando meu pai não sabe, todo mundo na expectativa, a família dele esperando, né? Foi um dos vídeos mais emocionantes que a gente fez no canal. E quando chegou a hora de entregar, eu falei, agora chegou o momento de entregar. Eu fui com uma câmera escondida assim, ele nem percebeu. E a gente deixou no tapete, ele falou, nossa, eu tive um desse, azul, e foi falando. Aí na hora que tirou a placa, assim, tava escrito o nome do carro dele, assim, tava escrito o nome dele, Mundico. De Raimundo, né? E aí, quando tirou, ele... É meu? Nossa, aí começou a chorar, aquela choradeira. Isso que é emocionante, sabe? Não tem preço que pague para você trazer uma satisfação, uma realização. E acho que esse reconhecimento tem acontecido cada vez mais, né? Com os depoimentos de clientes, de ter essa experiência feliz, né? Porque não é fácil restaurar um carro antigo. Principalmente, às vezes você nunca restaurou, encontrar peças, identificar um problema, aonde que eu levo, que mecânico, que eletricista, tapeceiro, pintor, guincho para lá, guincho para cá. Às vezes por experiências desagradáveis que alguns tiveram em restaurações, acaba desanimando com o projeto. Então, normalmente o carro antigo é para ser um hobby, um lazer, né? Um carro gostoso você sair, curtir final de semana com a família, abaixar a capota e curtir um dia de calor na praia, enfim, onde tiver, curtir esse momento. Então é para ser um hobby e não uma dor de cabeça. Sim. Então tem muita gente que às vezes, por não ter essa experiência, onde fazer, onde encontrar, acaba se tornando uma dor de cabeça, que aí sim é jogar dinheiro fora, às vezes é decepcionante, né? Não era Você falou da questão do dinheiro, claro que há situações e situações, porque você mesmo disse, tem carro que chega, são algumas coisas que precisam ser feitas e outras eles precisam, na verdade, nascer de novo. Exatamente. Em média, o custo para uma restauração é quanto? Olha, quando é serviço mais completo, a gente costuma falar assim, existe a restauração e a reforma. Nós trabalhamos com restauração. Sabe qual que é a diferença? Não. É assim, na reforma é um serviço mais parcial. Você dá aquele banho de tinta, tem uma machucadinha aqui, você retoca, pinta. Mas na restauração a gente não faz retoque, é desmontar tudo e começar do zero. Por isso que o processo é muito maior, né? Então restaurações podem partir de R$100 mil, entendeu? Incluindo o processo completo, né? Tapeçaria, funilaria, pintura, mecânica, elétrica. É claro, tudo vai depender muito do carro, do ano, cores, materiais, o projeto que vai fazer. Pode ficar menos? Pode ficar mais? Pode. Tá? Mas é só uma referência, uma ideia aí de custo para quem quer restaurar um carro. Não é barato, a gente sabe, mas você faz uma vez bem feito, não precisa mexer mais no carro, o carro vai durar a vida inteira aí. Agora a questão, novamente, da família. Vale a pena empreender em família? Vale. Tem muita gente que fala, mas vai sair briga, mas eu acho que o respeito, eu acho que a paixão, o amor pelo você ter esse senso, né, de não levantar a voz, aí vai uma dica, a gente nunca grita um com o outro, a gente tem que tratar como realmente um amor, porque se você ama o próximo, você vai tratar com carinho e um vai ajudar o outro, né? Se colocar no lugar, eu acho que hoje a gente só é o que é hoje por conta da nossa família, por fazer essa engrenagem rodar, né? E acho que essa união que a gente vai passar para os nossos filhos, para os netos, e graças a Deus acho que essa energia positiva traz muita gente positiva aí. Como vocês também do canal, que é muito legal, e acho que todo esse amor em família vale a pena, dedicar sempre vale a pena, você sempre colhe frutos disso. Tá certo, então muito obrigada, parabéns, deixa um abraço a todos, viu? Opa, brigadão, um abraço a todos aí também da família Trocar, meu pai, minha mãe, tô aqui representando a família e todos os colaboradores também, que sem eles nada acontece aqui, né? Verdade. E também são nossa família, porque a gente trabalha o dia todo, não é verdade? Sim. Também tem que ter paixão pelo próximo, não só porque não tem o mesmo sobrenome. Eu acho que a união e essa construção, o resultado desses sonhos faz parte também junto com os colaboradores. Você pode ver que a gente se abraça também, os colaboradores, enfim, é uma amizade muito legal.
Tá certo? Então, olha, assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode ir lá na nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas e conhecer histórias inspiradoras. Até o próximo programa.